galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que me visitam aqui no canal. Meu nome é William, sou criador de conteúdo aqui no Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual, onde a gente traz para vocês histórias de veículos únicos ou veículos que têm histórias marcantes ali dentro de alguma das empresas aí do cenário nacional. Hoje eu tô aqui para falar para vocês dos dois primeiros DDs que fizeram parte da frota da Expresso Brasileiro. Eles chegaram lá com uma missão muito difícil de substituir os magnatas, né, os diplomatas 380 que a Expresso Brasileiro tinha, que eram os veículos ali tradicionais no eixo Rio-São Paulo. Inclusive, para muita gente, os magnatas foram o melhor serviço leito que já existiu aí na rota Rio-São Paulo até os dias de hoje. Então, sem perder muito tempo, solta a vinheta do canal e eu já volto trazendo para vocês a história aí dos dois primeiros DDs que fizeram parte da frota da Expresso Brasileiro. Antes de falarmos mais dos ônibus que veremos no vídeo, é importante justificar por que no título eu os chamo de Príncipes da Rio-São Paulo. Antes deles chegarem à Expresso Brasileiro, havia outro modelo de ônibus na empresa que fazia sucesso entre os passageiros, que eram os famosos Diplomatas 380, que na Expresso Brasileiro eram chamados de Magnata. Apesar do apelido oficial estampado lá na carroceria, entre as pessoas mais antigas, eles ficaram conhecidos também como Reis da Rio-São Paulo ou Reis da Dutra, que é a rodovia que liga as duas cidades. Como os ônibus do vídeo chegaram com a finalidade de iniciar a substituição dos Reis da Rio-São Paulo, por isso eles receberam esse nome. Hoje então vamos falar dos dois primeiros DDs a fazerem parte da frota da Expresso Brasileiro. Eles receberam na empresa os prefixos 4092 e 4094. Ambos chegaram à empresa no ano de 2004 e possuem a seguinte ficha técnica: a carroceria é Marco Polo Paradiso 1800 DD geração 6 e o chassi Scania modelo K124IB com um poderoso motor de 420 cavalos. A configuração interna atendia às expectativas quando se pensa em conforto. Em cima, 44 poltronas semi-leito. E no piso inferior, 9 poltronas leito. Isso mesmo, 9 poltronas. Nada de leito falso com 12 lugares que a gente vê por aí não. Inicialmente, a Expresso Brasileiro receberia apenas um DD, que seria o 4092, cedido pela Scania para testes. A Expresso comprou o segundo para ter um ônibus saindo de cada ponto da linha e poder oferecer o serviço nos DDs diariamente. É por isso que só o 4094 tem as placas personalizadas que a Expresso Brasileiro utilizava na época. As letras EBV, de Expresso Brasileiro Viação, seguidas do prefixo do veículo, que no caso é 4094. O 4092 ele tem a placa, se não me engano, DBC, que é uma placa muito utilizada nos ônibus de teste da Scania. No princípio, esses DDs rodavam nos horários mais importantes da Rio-São Paulo, que são os horários noturnos próximos da meia-noite. Nesse horário, a procura pelo serviço leito aumenta bastante. Afinal, quem compra passagem na classe leito geralmente quer dormir tranquilamente e acordar cedo no dia seguinte já no seu destino. Mas a verdade é que o passageiro da Expresso Brasileiro gostava mesmo era dos Reis da Dutra. Em 2012, alguns deles já possuíam 28 anos de uso e ainda eram titulares dos horários leitos próximos à meia-noite. Isso seria a mesma coisa que hoje colocar um ônibus ano 92 nos horários leitos da Rio-São Paulo. Nos dias atuais é inimaginável isso acontecer. Como os Reis da Dutra não se aposentaram, os Príncipes da Dutra, que eram os dois TDs geração 6, começaram a ficar meio escanteados e rodavam em horários menos importantes, digamos assim. Por um lado isso foi bom, porque deu para mais busólogos fotografar os carros. Afinal, quando ele saía meia-noite de São Paulo e chegava às 6 da manhã no Rio, só dava para fotografar se alguém madrugasse na rodoviária, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fotografar um deles, que era o 4094, nessa fase já. Aliás, no final dessa fase, né? No dia ele fazia o insignificante horário leito das 14 horas da tarde na Rio-São Paulo. Quem é que quer dormir das 2 da tarde às 8 da noite?
A única vantagem é que esses horários leitos diurnos costumam ser mais baratos pela procura ser menor. A passagem do 4092 e do 4094 foram relativamente rápidas pela Expresso Brasileiro. Eles que chegaram em 2004 foram retirados das linhas em 2012, com apenas 8 anos de uso. Curiosamente, na mesma semana foram desativados os Diplomatas 380, com quase 30 anos de excelentes serviços prestados. Reza a lenda que eles fizeram Rio-São Paulo tanto tempo que se alguém desse partida neles em SP e soltasse o freio de mão, eles chegavam no Rio sozinhos. Em 2012, a Expresso Brasileiro já estava sob a administração da Santa Cruz, que começou a colocar o seu padrão na empresa. Com isso, o 4092 e o 4094 foram aposentados, assim como os Diplomatas, como eu comentei anteriormente. A empresa chegou inclusive a ficar um tempo sem nenhum leito na Rio-São Paulo, por falta de ônibus nessa configuração. Isso ocorreu enquanto ela aguardava a entrega dos G7s, que chegavam para seus carros fixos aí dos horários leitos na parte noturna. Chegando ao fim de seus tempos na Rio-São Paulo, era hora de dar adeus ao Expresso Brasileiro e ambos seguirem viagem aí para outra empresa. Então vamos falar primeiro aí do carro 4092, né, do DD, que originalmente chegaria na Expresso Brasileiro, cedido pela Scania para testes. Depois da passagem pela Expresso Brasileiro, ele foi vendido para a empresa Terra Brasil Viagens, que fica em Belo Horizonte. Ele ocupa lá o prefixo 2013. Por lá ele pode visitar outros lugares além dos monótonos Rio-São Paulo que ele se acostumou a ver por 8 anos, como por exemplo Campos do Jordão, Itajaí, Santa Catarina, Brusque em Santa Catarina também, Balneário de Camboriú, Caldas Novas em Goiás, Aparecida, Natal lá em cima no Rio Grande do Norte, Brasília, Porto Seguro, Guarapari. E esse é seu registro mais recente, em setembro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. Agora então vamos falar do segundo, o carro 4094. Depois da passagem pela Expresso Brasileiro, ele foi vendido para a empresa TS Turismo, que fica na cidade de Porteirinha, em Minas Gerais. Lá ele ocupa o prefixo 7011. Nessa nova empresa, ele, assim como o seu irmão, viajou bastante. A gente pode ver ele em algumas fotos aí em Curitiba, em Porto Seguro, em Aparecida, e esse é o seu registro mais recente, feito em setembro de 2016, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bom, galera, essa então foi a história aí dos príncipes da Rio-São Paulo, né? 2 DDs da geração 6 que fizeram parte da frota da Expresso Brasileiro, que chegaram com a ingrata missão de substituir ali os queridinhos da Rio-São Paulo, que eram os magnatas da Expresso Brasileiro, tido aí por muitos como o melhor leito que já rodou nessa linha. Se você gosta do quadro Ônibus Não é Tudo Igual, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal para você não perder as notificações quando a gente publicar vídeos novos, e também não esquece de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também poderem conhecer um pouco da história aí desses 2 belos DDs que fizeram parte aí da frota da Expresso Brasileiro. No vídeo de hoje, galera, vocês puderam ver aqui que temos uma novidade aqui no cenário do canal, que é essa miniatura aqui, galera. Essa miniatura aqui de um Paradiso geração 5, ou GV, né, como vocês queiram chamar, da empresa Pluma. Esse aqui é um GV 1150, não é o GV HD, né, é o GV 1150. Acho que o chassi dele deve ser Scania K113. Enfim, essa miniatura aqui, galera, eu tô aqui trazendo para divulgar para vocês as miniaturas aí feitas pelo Celso, né? Para quem não conhece o Celso, ele é a mesma pessoa que fez o quadro, que faz parte aqui do cenário do canal, o quadro da Sul-Americana. O Celso também está começando a fazer miniaturas. Aliás, começando não, né? O Celso já fazia miniaturas para ele mesmo. Mas agora ele está começando aí também a fazer miniaturas por encomenda, né? Então, se você quiser ter uma miniatura como essa aqui, num tamanho grande, com tudo bonitinho, as rodas giram. Enfim, o Celso ele capricha mesmo nos detalhes das miniaturas. As miniaturas têm tudo em adesivo aqui, ó, os faróis. Enfim, os adesivos que tem na carroceria, né, com o nome do chassi, com o nome do fabricante da carroceria. Tem o escapamento, enfim, é uma miniatura bem caprichada mesmo. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir uma miniatura como essa, né, uma miniatura aqui
feita aí nos mínimos detalhes pelo Celso, assim como ele manda bem nos quadros, manda bem também nas miniaturas. Eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo, né? Então, se vocês tiverem interesse em encomendar uma miniatura, é só chamar o Celso lá. Eu acho que até no Instagram dele já tem alguma coisa ali falando sobre as miniaturas. Ele tá agora fazendo um diplomata, tá ficando um show de bola. Lá no Instagram dele deve ter alguma coisa ali dele publicando as partes ali do diplomata que ele tá construindo. Então, galera, é isso. Deixo essa dica aí pra vocês, essa super dica aí dessas miniaturas, né? Quem tem interesse aí em ter essa miniatura para guardar de recordação mesmo, para enfeitar aí o seu quarto, enfim. Deixo aí para vocês essa dica aí, que é as miniaturas feitas pelo Celso. Então, galera, é isso. Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!